Neste momento, vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando, tendo conhecimento que a Bíblia tem nos orientado, nos ensinado, e hoje eu quero estudar junto convosco na casa de meu pai. E eu quero continuar pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like, nos ajude, que nós possamos chegar até outros este conhecimento que a palavra de Deus traz para nós, nos informa onde estaremos e com quem estaremos. Eu quero usar por base o livro de João, capítulo 14 e verso 1 em diante. Ler alguns versículos para que nós começamos o nosso estudo. Então, João 14, 1 em diante, ele diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aqui, Jesus faz uma promessa aos seus discípulos, que eles não se perturbassem os seus corações, não tivessem eles dúvida. E ele fez uma promessa dizendo que na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E ele fez esta promessa para os seus discípulos. E aonde ele estivesse, eles estariam com ele. Então, com quem estaremos na eternidade? Jesus fez esta promessa dizendo que ele mesmo voltaria e buscaria para que com ele estivesse na eternidade. E ele disse que era na casa aonde morava seu pai, ele estaria junto com os seus. Nós, quando vamos para o livro de Mateus 26 e 61, ele nos diz, 61 do livro de Mateus e verso 61, e o capítulo 26 diz assim: E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aqui, ele estava sendo condenado à crucificação. E chegou as testemunhas usando muitas falsidades para com ele. E eles acusaram
o Senhor que ele tinha dito que o templo de Deus ele derrubaria e em 3 dias ele levantaria. Mas ele tinha dito que na casa de seu pai teria muitas moradas. E ele ia voltar para buscá-lo, os seus eleitos. E aqui eles estão acusando o Senhor, dizendo que ele tinha dito que em 3 dias ele derrubaria a casa de Deus e levantaria em 3 dias. Mas quando nós vamos para o livro de João, ele diz o seguinte, capítulo 2 e verso 19 em diante, diz assim: E respondeu e disse-lhe, derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o diz, levantará em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Agora, eles trouxeram uma acusação para o Senhor, quando o Senhor já tinha falado a ele que em 3 dias derrubaria aquele templo, mas em 3 dias ele levantaria. Disseram eles que eles tinham gastado 46 anos, e se em 46 anos eles tinham gastado para a construção daquele templo, e tu estás dizendo que em 3 dias tu levanta, tu derruba o templo e o levanta, constrói novamente esse templo no prazo de 3 dias. Mas disse eles que ele falava do templo do seu corpo, que era o tabernáculo de Deus, onde o seu pai habitava. Então, aquele corpo que estava ali, estava vivendo o Pai, daquele ser humano que veio de Maria. Agora estamos vendo que o seu pai habitava naquele tabernáculo. Por isso é que João, ele disse que no capítulo 1 e verso 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, ali naquele tabernáculo habitava a divindade. E quem estava entre nós era o tabernáculo de Deus. Por isso, Jesus tinha dito, como um homem que derrubaria aquele templo, a qual eles teriam dito que gastaram 46 anos,
e em 3 dias ele levantaria, construiria, trazia de volta. E quando nós estudamos a morte do Senhor, na verdade, que naqueles dias, Jesus teve 3 dias e 3 noites no seio da terra e veio a ressuscitar. Então, o templo que ele estava falando era o templo da morada da divindade. Por isso, quando ele estava na cruz do Calvário, quando ele deu o brado e disse, Lama Sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desampara? Por que me abandonas? E a Bíblia diz que ele expirou, isto é, morreu. Quem morreu? A humanidade, o templo que habitava a divindade. Quem saiu daquela humanidade? A divindade que tinha gerado aquela humanidade para habitar e andar entre nós. Por isso Jesus, ele disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, aqui estamos vendo que a humanidade era a habitação da divindade. Que por isso ele na humanidade, ele diria que habitava nele o seu Pai, que era a divindade, o Pai daquela humanidade. Aqui, mais uma vez, reconhecemos que Jesus tinha 2 naturezas, a divina e a humana. Então, Jesus estava dizendo que aonde ele estivesse, os seus eleitos iam estar junto com ele, porque o lugar ele ia preparar para todos os seus seguidores, os que vivessem uma vida consagrada para ele. Vamos, irmãos, amigos, estudar e nos preparar para esta eternidade. E ele, quem disse que estaria voltando para buscar, é aquele que não volta atrás com a sua palavra, que diz que passa os céus e a terra, mas nem um tio da sua palavra cairá por terra. Que Deus nos ajude, Deus nos anime. E eu continuo pedindo a você, não se esqueça de se inscrever. E também agradeço os que estão inscritos e os que vão ainda se inscrever. E estaremos cada dia mais estudando, chegando, nos aproximando mais perto da palavra do Senhor, para que nós, aquele dia, estaremos junto com Ele, conforme a sua promessa. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.